Bem, pessoal, voltamos aqui. Nesse bloco, vai ser um bloco menor, a gente vai falar sobre um dos principais indicadores agora de segurança do trabalho, né? Um índice estatístico aí de extrema importância, que é a taxa de frequência, tá? Vem comigo aqui para a tela para a gente tratar desse indicador. A taxa de frequência é representada pelo número de acidentes por milhão de horas homem de exposição ao risco em um determinado período. Então, a taxa de frequência é o número de acidentes, independentemente da gravidade, é o número de acidentes por milhão de horas homem de exposição ao risco. Então, veja que já começou a aparecer aqui aquele subindicador, que é o número de horas homem de exposição ao risco. Tá bom? Então, a gente tem aqui o seguinte, ó, essa taxa ela deve ser expressa com aproximação de centésimos, ou seja, com aproximação de duas casas decimais. Isso já é importante, por quê? Vou falar que a taxa de frequência é igual a 5? Não, a taxa de frequência é igual a 5 com 2 zeros, tá? Por quê? Porque ela deve ser expressa com aproximação de centésimos, de duas casas decimais. Acho que eu tinha falado de centímetros ali aquela hora. Desculpem, centésimos, tá bom? Por que eu estou chamando a sua atenção em relação a isso? Porque eu já vi banca colocar a questão errada, né? O cara cai na pegadinha. A taxa de frequência foi Sebrasp, tá? Acesso Sebrasp. Deu lá o cálculo certinho, o cara calculou, bateu a taxa de frequência, se não me engano, dava 10. Só que a banca falou o seguinte, a taxa de frequência é 10. E aí muita gente certo, mas não é 10 assim, ó. 10 com duas casas decimais. Cuidado com isso. Porque não adianta recorrer, porque isso está previsto na norma, ela deve ser expressa com precisão de centésimos de duas casas decimais. Então, chamo sua atenção para isso aqui, para você não cair nesse tipo de pegadinha aí. Tá bom? E ela é dada por essa equação. Então, a taxa de frequência, FA, ela é dada pelo número de acidentes, e aí, se é na semana, se é no mês, se é no ano, depende do tipo de estudo que se quer com isso. Vezes a constante de 1 milhão, por isso que é por milhão de horas homem, dividido pelo número de horas homem de exposição ao risco. Tá? Então, essa fórmula você precisa decorar. A banca não vai dar a equação. Raríssimas vezes as bancas dão essa equação de taxa de frequência e taxa de gravidade. Ok? Parta sempre do pressuposto que ela não vai dar, decore essa fórmula. Número de acidentes vezes 1 milhão dividido pelo número de horas homens de exposição ao risco. E aí eu trago aqui um exemplo, tá bom? Trago aqui um exemplo para você ver. No quadro abaixo, encontra-se os dados estatísticos de acidente do trabalho ocorrido em 3 empresas na indústria da construção e reparação naval em um determinado mês. Então, eu tenho aqui empresa X, empresa Y e empresa Z, tá bom? E aí, para cada uma dessas empresas, eu tenho o número de acidentes e o número de horas homem de exposição ao risco. E aí, a gente vai calcular a taxa de frequência da empresa X, que vai ser, não lembrando aqui que a taxa de frequência é o número de acidentes vezes 1 milhão, dividido pelo número de horas homem de exposição ao risco. Então, no caso da empresa X, o número de acidentes é 2 vezes 1 milhão, dividido pelo número de horas homem de exposição ao risco, que nesse caso é 2 milhões. Então, eu vou ter aqui, eu vou cortar esse 6 zero de cima com o 6 zero de baixo, 2 vezes 1, 2 por 2, a minha taxa de frequência vai ser 1. Tá certo? Não, tá errado, com duas casas decimais. Cuidado, tá? A taxa de frequência da empresa Y vai ser o número de acidentes vezes 1 milhão, dividido pelo número de horas homem de exposição ao risco, que nesse caso é de 3 milhões. Tá? Nesse caso é de 3 milhões. Então, a gente vai obter aqui, de novo, corto 6 zeros com 6 zeros, 6 vezes 1, 6, por 3, 2.
com 2 casas decimais. E a taxa de frequência na empresa Z, eu tive 10 acidentes, vezes a constante de 1 milhão, tá? Dividido pelo número de horas homem de exposição ao risco. Corto 6 zeros com 6 zeros, vou ter 10 por 5, que também vai ser 2. Então, eu tenho as taxas de frequência de 1, 2 e 2. No caso, o gabarito vai ser a alternativa B. Tá bom? Então, esse foi um exemplo até facilitado, porque a banca já me deu o número de acidentes e o número de horas homem, bastava você lembrar da equação. Já falei que vai ter situações em que a banca ela vai complicar um pouquinho essa questão do número de horas homem. Né? Ela vai trazer lá, a empresa tem 50 empregados, cada um trabalha 8 horas por dia, 20 dias no mês, e aí eu vou ter que multiplicar isso ainda por 12 para calcular o número de horas homem anual, tá? Mas também nada que traga ali muita dificuldade, tá bom? Existe ainda uma derivada da taxa de frequência, na verdade 2 derivadas da taxa de frequência. Essa primeira é chamada de taxa de frequência de acidentes com lesão com afastamento, tá? Ela é indicada pela sigla FL e indica a taxa de frequência relacionadas apenas às lesões que resultaram em afastamento, tá bom? E ela vai ser dada pela mesma equação, eu só vou mudar de FA para FL, número de acidentes, mas aqui eu só vou colocar aquela quantidade de acidentes em que ocorreu o quê? O afastamento, ocorreu lesão com afastamento, tá bom? E aí, até ficou aqui, para trocar por um L aqui. Tá? E existe também a taxa de frequência de acidentes com lesão sem afastamento, que indica, obviamente, a frequência relacionada às lesões, ou seja, ocorreu a lesão, mas não ocorreu afastamento, a pessoa nem pegou atestado, ok? Nem se afastou do trabalho. E aí eu trouxe um exemplo para a gente calcular isso aqui, um exemplo trazendo essas derivadas da taxa de frequência aí que a gente falou. Em uma base de armazenamento de gás, ocorreram 13 acidentes de trabalho no período de 1 ano. Desses acidentes, 4 foram com lesão com afastamento. Então, eu tive 4 com lesão com afastamento e 9 com lesão sem afastamento, num total de 13. Tá bom? Sabendo-se que a empresa possui 2.000 trabalhadores e que cada um trabalhou 180 horas por mês, a taxa de frequência de acidentados com lesão sem afastamento foi D. Então, primeiro eu vou calcular aqui o número de horas homem, ó. Horas homem de exposição ao risco. Eu tenho 2.000 trabalhadores, cada trabalhador 180 horas por mês e num período de 1 ano. Um ano, né? Os acidentes aqui, esses 13 acidentes ocorreram no período de 1 ano, que é o total. Então, eu vou ter que calcular a taxa no período de 1 ano. Tá? Então, vezes 12, 12 meses. Em cada mês, 180 horas, 2.000 trabalhadores. Então, eu vou ter aí 4.320.000 horas homem de exposição ao risco, multiplicando isso. E aí eu vou calcular, então, a taxa de frequência com lesão sem afastamento. Então, eu tenho, com lesão com afastamento, 4 acidentes e com lesão sem afastamento, 9 acidentes. Então, eu vou ter 9 vezes 1 milhão, que é a constante, dividido pelo número de horas homem de exposição ao risco, tá? E aí eu vou cortar esses 4 zeros com 4 zeros, então 9 vezes 100, 900, por 432. Se você dividir isso, vai dar 2,08. Então o gabarito aqui é a alternativa B, tá bom? Eu poderia calcular a taxa de frequência com lesão com afastamento, que é esse número de 4 aqui, ó. 4 seria 4
vezes 1 milhão dividido pelo número de horas homens de exposição ao risco, tá? E aí, provavelmente esse valor aqui, ele vai bater com alguma dessas respostas para tentar te confundir. E ainda a banca pode ter colocado aqui nessas respostas a taxa de frequência total, ó, 13 vezes 1 milhão dividido pelo número de horas homem de exposição ao risco. Pode calcular aí também que provavelmente alguma resposta vai bater com isso, tá? Mas o que a banca está pedindo é isso, e ela deve ter colocado para tentar, obviamente, te confundir, tá? Então, cálculo de taxa de frequência, de horas homem de exposição ao risco, de tempo computado, são coisas objetivas que você não pode se dar o luxo de errar a prova. Poxa, vai errar aí, que até provavelmente a maioria dos candidatos vão errar quando a banca cobrar aquela tabela de dias, né, de dias debitados, né? A pessoa perdeu, sei lá, um braço acima do cotovelo. Poxa, difícil de decorar. Tudo bem, deixa para errar aquilo lá. Não dá para errar esse tipo de coisa aqui, tá bom? Então, fechamos aqui a parte de taxa de frequência. No próximo bloco a gente fala de taxa de gravidade.